Olá, caros alunos. Nós vamos hoje começar e estudar um pouco sobre autenticação em sistemas web, tá? Utilizando o Node.js e nós vamos iniciar essa primeira parte com uma fundamentação teórica e depois a gente vai partir para a prática, ok? Então, a autenticação, logicamente, né, é o processo que confirma a identidade de um usuário ou de um dispositivo, inclusive, né? Quando ele tenta acessar um recurso do sistema, né? Então ele é um passo crucial, ou seja, fundamental na questão da segurança da informação, tá? Pois garante que só aquelas pessoas que têm acesso a determinados recursos eh, possam usufruir desses recursos, né? Ou seja, possam obter acesso. O acesso não é para qualquer pessoa, tá? Bom, como é que funciona a autenticação? O primeiro passo da autenticação é você ter credenciais de acesso, né? Como, por exemplo, uma sala que você queira entrar. Para você entrar nessa sala, você tem que ter a chave dessa sala, né? Então, as credenciais, elas podem ser apresentadas de várias formas. Eh, no caso de sistemas web, você pode utilizar a questão de usuário e senha, tá? Como também você pode utilizar tokens, que são uma string enorme, um código, né, que você recebe único e que garante que você é o usuário que está querendo acessar, como também o uso de biometria, né, ou seja, de partes do corpo que são únicas para serem identificadas, como digital, leitura de íris, o rosto, né, e assim por diante. A segunda parte da autenticação é a verificação. Você fornece as suas credenciais, tá? E o sistema verifica no banco de dados ou em algum outro sistema de autenticação, como por exemplo a biometria e tal, ele verifica se aquela credencial que foi fornecida, ela existe dentro do sistema e se ela tem permissão de acesso a esse sistema, tá? A terceira etapa é o acesso ou a recusa, né? Então, se a credencial existe e é válida, ou seja, realmente é um usuário que tem acesso ao sistema, então o sistema vai conceder o acesso a esse recurso. Ou, se não, ele vai ser recusado, essa credencial dele, e ele vai ser enviado para uma tela onde ele possa colocar essas credenciais novamente de maneira correta, né? Existem vários tipos de autenticação, tá? Hoje em dia nós temos, além do velho usuário e senha, né? Nós temos outros, como por exemplo a biometria e assim por diante. A gente vai ver agora senha, que é o mais comum, mas também considerado o mais vulnerável, né? Porque senha você pode vazar, você pode dar para outra pessoa e tal. Então, assim, é bem complicado hoje usar senha, porque existem vários dicionários de senhas que já foram utilizadas, com os hashes e assim por diante, né? Existe o token, tá? Que você recebe uma espécie de um código, que a gente vai ver que é exatamente a forma como a gente vai trabalhar nas nossas aplicações, que ele é utilizado exatamente para autenticar o usuário ao invés de uma senha. Ou seja, é o próprio sistema que vai criar esse token, vai enviar para você e você vai ficar usando esse token para fazer as suas autenticações, tá? Existe a biometria, que utiliza características únicas, físicas, né? Com impressão digital, reconhecimento facial, leitura de íris e assim por diante. Tem autenticação de dois fatores que você pode utilizar eh, vários tipos de autenticação, né? Por exemplo, você pode ter um sistema em que você utiliza uma senha e a sua digital, tá? Ou existem, por exemplo, softwares que utilizam autenticadores do Google, ou da Microsoft, ou que enviam para um SMS, via SMS para um celular, um código. Isso é uma autenticação de dois fatores.
E a autenticação multifator já é uma melhoria das 2 fatores, tá, que você utiliza múltiplos fatores de autenticação. Então, é interessante notar o seguinte, que quanto mais se aumenta a segurança de uma aplicação, mais trabalhoso, vamos dizer assim, é o usuário entrar. Então tem que existir uma certa parcimônia quando se utiliza a autenticação, porque você pode tornar a experiência do usuário de se autenticar no sistema algo bem penoso. Uma das coisas, por exemplo, que acontece hoje, nessa aula que eu estou dando, dia 27 de junho de 2025, nós temos, por exemplo, experiência com usuários com idade um pouco mais avançada em utilizar aquele sistema do GovBR, em que precisa, além de você pegar, quando você efetua login, você tem que pegar um código para autenticar, e às vezes não só o código, mas também, além do CPF senha, às vezes ele pede um código e às vezes ele pede reconhecimento facial também, tá? Então você acaba tendo assim, torna o sistema bem mais seguro, mas em compensação, a experiência do usuário com a autenticação se torna penosa, tá? Então tem que verificar o quanto o seu programa necessita de segurança, quais as camadas que você vai utilizar de segurança, em detrimento da facilidade de uso, tá? Outra autenticação por certificado que a gente utiliza, por exemplo, nós chamamos também de token, né? Ele é um dispositivo que faz a verificação através de entidades certificadoras. O pessoal da OAB usa muito hoje para assinar documentos e tal. Você utiliza um dispositivo externo que fica com você, geralmente no USB, ou um cartão, ou até um certificado em nuvem. E esse certificado ele é utilizado para fazer um hash do documento, ou seja, ele verifica aquele documento e existem entidades certificadoras que dizem, olha, esse certificado aqui ele é válido, tá? Bom, a importância da autenticação, a primeira, tá, é mais importante, é exatamente a proteção de dados, ok? Ou seja, ele garante que apenas usuários autorizados possam acessar informações confidenciais, né? Outra é a questão de a prevenção de acesso não autorizado, ok? Então, invasores ou usuários mal intencionados não conseguem acessar o sistema, né? Cumprimento de normas de segurança, ok? Então, principalmente hoje com a questão de LGPD, etc., cuidado com senha e com autenticação é fundamental, né? Inclusive, utilizando a autenticação, você pode até definir níveis de acesso e assim por diante. Controle de acesso, né? Ou seja, ele permite controlar quem pode acessar, quais recursos do sistema. E a autenticação por senha, o primeiro tipo que a gente verifica é a autenticação por senha, tá? Que é o mais antigo, na verdade, as primeiras autenticações se dava através de um fornecimento de uma senha, né? Como e-mail, nome do usuário. Ou seja, não é só a senha. Quando você quer controlar acesso, essa senha, ou seja, essa palavra passe, geralmente ela atua em conjunto com o identificador de quem é a senha, tá? Então pode ser um nome de usuário, pode ser um e-mail, pode ser um CPF e assim por diante. Então é altamente recomendável que elas sejam armazenadas em texto plano, ok? Então assim, quando nós criamos o sistema, não é recomendável que as senhas sejam armazenadas no banco de dados da forma como elas são escritas. Por quê? Porque se alguém tiver acesso a esse banco de dados, vai ter acesso às senhas, tá? O ideal é que essas senhas elas sejam armazenadas de forma encriptada, tá? No Node.js, a gente tem uma biblioteca chamada bcrypt,
para gerar o hash de palavras. Ou seja, qual é o conceito de hash? Hash é uma forma de encriptação de dados, tá? Em que ele vai gerar uma string bastante longa com aqueles dados que foram fornecidos, tá? Então existem hashes que eles podem ser desencriptados, tá? Como por exemplo o próprio o JSON Web Token, o JWT, você pode desencriptar ele. Como existem hashes que não podem ser desencriptados, como por exemplo os hashes que nós utilizamos para armazenar senhas. Tá? Eles usam um tipo de encriptação que essa encriptação ela destrói a informação. A única forma de você verificar se aquela senha que foi informada é igual ao hash que está guardado no banco de dados é você encriptar aquela senha com o mesmo método de hash e fazer a comparação. Tá? Então, existem esses dois tipos de geração de encriptação. Tá? Bom, então, como eu falei, né, o hash ele destrói a informação encriptada, permitindo somente a comparação entre hashes, não permitindo a decriptação dos dados. Tá? Então, no Node.js, a gente depois vai fazer tudo isso de forma prática, tá? Nós utilizamos as seguintes instruções para encriptar e comparar hash. A primeira instrução é o bcrypt hash, tá? Eu vou guardar numa constante a, a minha palavra encriptada, tá? Aqui eu digo qual é a palavra-chave, certo? E aqui, ou seja, qual é a senha no caso, né? A palavra-chave seria a senha no caso. E aqui eu posso dizer qual é o método de encriptação, tá? Existe uma encriptação padrão no bcrypt que o pessoal geralmente utiliza ela, que é a SHA-256, tá? Mas você pode utilizar outros tipos de encriptação. Se vocês quiserem ter um maior conhecimento, vocês podem acessar a biblioteca do Bcrypt e ver quais são os algoritmos de encriptação que ele utiliza. E existe o Bcrypt Compare, em que você vai comparar a palavra-chave que você utilizou aqui, tá? Que é a senha, com o hash que está armazenado, certo? Então ele vai fazer essa comparação dessa palavra-chave com o Intel. Ou seja, o que é que ele faz aqui nesse compare? Ele pega essa palavra-chave, encripta, tá? E compara com o que está lá armazenado, ok? Bom, como eu falei, né? Essa parte de autenticação a gente vai fazer uma autenticação por login e senha, tá? E o JWT nós vamos utilizar ele exatamente para que nós possamos ter, como a página web ela tem várias páginas que são navegadas dentro do sistema, né? Quer dizer, um sistema web, então eu tenho que utilizar de alguma coisa que me diga que aquele usuário que está tentando acessar aquela página, ele é um usuário autenticado, tá? Porque senão eu teria que toda vez que eu acessasse um recurso que é específico para alguns usuários, eu teria que toda vez pedir login e senha para saber se aquele usuário é autenticado. Eu tenho que ter uma forma de guardar essa informação desse usuário autenticado. Nos sistemas, em alguns sistemas, no próprio Node, a gente pode trabalhar com três tipos de não autenticação, mas três tipos de fazer essa verificação do usuário, tá? Eu posso trabalhar com sessões, posso trabalhar com cookies e posso trabalhar somente com o JSON Web Token, tá? A sessão, ela mantém o estado no servidor, ok? Então, quando você cria uma sessão, você cria no servidor o estado do usuário, tá? Ou seja, cada usuário tem a sua sessão
lá do servidor. Já quando você trabalha com token, com JWT, ou puro, ou utilizando cookies, tá? Você sempre vai receber um hash, tá? Que você pode guardar, que você vai ficar guardando e vai sempre utilizar esse hash quando você tentar acessar um recurso na página. Então, assim, no servidor não fica guardado informação nenhuma. Você só vai fornecer esse hash para o pessoal verificar, para o servidor verificar. O que é que o servidor vai dizer? Ó, esse token, ele é válido, fui eu que gerei, tá? Mas não fica nada, nenhuma sessão aberta lá no servidor, tá? Então, do JWT, antes de a gente começar o JWT, é interessante que a gente tenha o conceito de middlewares, né? Uma vez que a gente vai acabar criando um middleware aqui. Ou seja, quando a gente for fazer a autenticação, não vai mudar nada nas nossas rotas, mas antes dele ir para tal rota, ele vai ter que verificar a autenticação, tá? Então, o middleware, ele é uma função que fica no meio do caminho entre a requisição do cliente e a resposta do servidor. Geralmente é usada para processar dados, validar informações, autenticar usuários ou manipular requisições e respostas, tá? No conceito do Express, ele recebe três parâmetros: a requisição, tá? A resposta, que é o que a gente trabalha já com todas as nossas rotas, né? Só que agora a gente vai ter uma nova função, não só requisição e resposta, como o Next, que o Next ele vai fazer o seguinte: o Next ele vai, caso esteja tudo ok, quando o middleware ele executar a função que ele tem que executar, se estiver tudo ok, ele vai deixar o processamento voltar, passar para aquela função que o usuário realmente quer. Se não, ele vai redirecionar para outro local, tá? Então, o middleware ele pode executar algum código, tá? Ele pode modificar a requisição ou resposta, ele pode encerrar o ciclo da requisição, certo? Ou passar para o próximo middleware com next, ok? Então, o JWT, ou seja, depois desse conceito de middleware, né, que a gente vai utilizar exatamente esse middleware, essa funçãozinha que a gente vai criar, ela sempre vai ser executada antes de eu enviar para qualquer outra rota, tá, do sistema. Bom, o JSON Web Token, ele é um padrão aberto, tá? Ou seja, significa que a especificação dele não é exclusiva de alguma empresa ou de algum grupo de usuários, ela é uma especificação da web, tá? E ele permite a troca de informações seguras entre duas partes de um sistema utilizando JSON. Então, ele é muito usado para autenticação de usuários, APIs e sistemas distribuídos, tá? A estrutura de um JWT, ele é uma string compacta, certo? Geralmente ela tem três partes separadas por pontos, tá? Então, quando a gente começar a ver aqui uma string JWT, a gente vai ver que ela tem a estrutura dela, né? A primeira é o header, que é um cabeçalho, tá? Que vão várias informações sobre o token. O payload, que é exatamente os dados que nós enviamos para que sejam encriptados, tá? Para que seja criado um token com esses dados, tá? E a signature é a nossa chave de segurança para fazer a encriptação. No caso do JWT, ele pode ser desencriptado, tá? Que é isso que acontece quando a gente vai ver depois a função que a gente verifica o JWT, na verdade ele é desencriptado e esse payload dele é lido para dizer se você está ok ou não, tá? O header indica o algoritmo de assinatura e o tipo do token, como por exemplo bearer, que é o mais utilizado, a gente vai ver isso aqui, e assim por diante. O payload contém os dados, que nós chamamos de claims, que a gente quer transmitir. Ou seja, do meu token, digamos que eu queira transmitir o meu usuário, para saber se
O usuário que eu entrei é o token que está sendo transmitido. Então, quando esse token vier para mim de volta, de lá do front-end, quando eu desencriptar ele, eu tenho certeza que é o usuário que eu estou utilizando, tá? A signature, que é a assinatura, ou seja, que é utilizando a sua chave, vai ter a chave secreta, né, que a gente vai ver o que é isso aí, que ela usa essa chave para fazer a encriptação, tá? Bom, qual é o funcionamento básico do JWT? Como é que ele funciona? Então, numa tela de login, tá? O usuário faz login com usuário e senha, normal. Clica lá no botãozinho, o servidor vai fazer o quê? Vai fazer a validação dessas credenciais. Se for usuário e senha, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados. Se for um sistema que é um pouco mais informação, que requer mais autenticação, a primeira coisa que ele vai fazer é: esse usuário existe, tá? Se for um CPF, um e-mail, alguma coisa do tipo, olha, existe o usuário, beleza. Depois ele vai verificar se esse usuário, se a senha desse usuário está ok. O usuário existe, mas a senha dele não está ok, então não passa. Ah, mas a senha dele está ok, beleza. Então isso é a validação das credenciais que eu estou fornecendo, tá? Passou por essas duas etapas aqui, o usuário existe e o usuário com aquela senha existe, ele vai gerar o JWT, tá? Assinado, e isso ele envia para o cliente, esse JWT. Então a gente vai ver nas nossas requisições dos bancos de dados, ou do navegador, que sempre vem nos cabeçalhos o JWT, a partir do momento que a gente utiliza ele, tá? Em requisições futuras, ou seja, depois que você faz o login, basta você enviar o JWT no cabeçalho da requisição. Então, quando você vai fazer uma requisição para um site qualquer, você envia também o cabeçalho com o JWT como sendo autenticação. Tá? A gente vai ver isso tudo na prática. Ou seja, a partir do momento que eu ganho esse JWT, eu fico, como diz o ditado, eu fico com ele na mão, e toda vez que eu quero acessar alguma coisa, eu envio a minha chave para o servidor. Tá? O cabeçalho é esse aqui, é o tipo de cabeçalho, chama Authorization Bearer, e aqui vai ser o hash que vai ser criado, tá? O token. O servidor vai fazer essa verificação de assinatura, tá? Se for válido, ele permite o acesso. Se for inválido, ele rejeita, ok? Então, quais são as vantagens de utilizar o JWT? A primeira vantagem, a principal, é que ele é stateless, ou seja, o servidor não precisa armazenar uma seção do usuário, tá? O usuário, quando a seção, quando existe, quando se utiliza, você sempre compara dados da seção com os dados que o usuário está enviando, tá? Então, o servidor não precisa mais controlar nada. No momento que você faz a requisição, ele dá uma resposta, acaba ali a relação entre o cliente e o servidor. Ele é compacto, tá? Ou seja, é ideal para ambientes web e mobile, porque ele é bastante leve. É fácil de transmitir, por quê? Porque ele pode ser transmitido via cabeçalho HTTP, ok? E a gente tem que ter alguns cuidados quando se utiliza o JWT, né? É interessante que você não utilize, por exemplo, a sua senha, tá? É, no payload do JWT, tá? Por quê? Porque alguém pode ter acesso à questão da encriptação, pode haver alguém escutando o JWT e conseguir desencriptá-lo e verificar, por exemplo, a senha de acesso, o e-mail, o usuário e tal, aquela coisa toda, tá? Segundo, que se você for usar JWT, quando você colocar a sua aplicação em ambiente de produção,
é interessante que esse ambiente ele funcione sempre com HTTP, tá? HTTPS. Por quê? Porque no HTTPS as informações elas são enviadas de forma encriptada, tá? Porque o JWT ele não é criptografado na transmissão, ele é criptografado no servidor e depois é enviado esse hash para o cliente. Então, se você utiliza, ele vai em texto plano, tá? Então, se você utiliza HTTP, alguém pode se interpor entre você e a aplicação e pegar o seu token, tá? Uma das características do JSON Web Token, do JWT, é que você pode definir a expiração dele, tá? Por exemplo, você quer que o usuário, que a gente geralmente coloca, dependendo do site, 1 hora, tá? De duração, ou seja, toda vez que você tentar usar algum recurso do sistema e enviar o seu token, esse token ele verifica a hora do sistema com a hora que ele foi criado. Se ultrapassar aquele tempo que você estabeleceu no token, ele vai, a partir desse momento, ele já recusa, tá? É, e o ideal é que a gente prefira algoritmos robustos, como o HS256 ou RS256. O padrão dele já é esse aqui, HS256, que é um dos algoritmos de encriptação mais utilizados, tá? Então, agora, com essa introdução teórica sobre JSON Web Token, vamos agora praticar. Em um primeiro momento, a gente vai ver como utilizar o JWT numa aplicação monolítica, tá? Que é a nossa aplicação lá dos livros, e a gente pode utilizar ele na forma de cookies, tá? E depois a gente vai ver como é que a gente utiliza numa API, certo? Ou seja, o envio dele como cabeçalho e assim por diante, ok? Então vamos à prática.